E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Ribeiro, estou aqui com os meus companheiros de aventura, o grande Carlos Henrique. Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para debater questões sobre as entranhas sombrias da ciência e da tecnologia. Deus. Hoje ele está poético, você viu que beleza? Apocalipse Now. Né? E não menos importante, o grande Coleto. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aí, mais um episódio, mais um risco de cancelamento, esse especial. Então já deixa o like para nos ajudar que a gente vai precisar. É isso aí, ajuda, né? Dê o seu like, compartilhe, né? E vamos que vamos. E aí, gente, hoje o tema foi escolhido nos 45 do segundo tempo, né? Para nos queimar com RH de universidade. Mas foi escolhido a dedo pra gente debater dentro de uma universidade. Acho que faz sentido, né? Faz sentido, né? sentido. Tem a ver com a nossa vida, né? Com Sim, nosso é nossa dia-a-dia. vida, praticamente. Contexto vida. Contexto vida. Então vamos lá, o tema de hoje é revistas acadêmicas, a endogenia nas produções científicas. Nome difícil, mas o tema é legal, né? É legal. Vai dar pra explicar? Acho que vai. Então tá. Então, bom, primeiro vamos conversar, né? O que é uma revista de publicação científica, né? O que elas fazem, para que servem, onde vivem, o que comem? Quem começa? Vai lá, Posso Carlos. começar então? Bom, vamos pensar primeiro no que é uma revista, né? Uma revista é uma revista física, por exemplo. Ela é um ordenado de páginas, folhas que contém conteúdo, que contém matérias, que contém debates, discursos sobre algum tema específico. Uma revista acadêmica, seja ela física ou digital, é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de tratar temas diversos, né, são temas normalmente relacionados à ciência. Elas podem estar vinculadas a alguma universidade, alguma instituição de pesquisa em si, e é isso. Basicamente, é uma revista, só que voltada à ciência e educação. Aproveitando o que o Carlos falou, acho que a maior que a gente vai diferenciar em relação a publicações acadêmicas, a conhecimento, é a existência de metodologias e de processos da ciência, né? Que não são diretamente ligados a revistas, mas que essas revistas, em teoria, pelo menos a grande maioria de qualidade, acaba exigindo que elas tenham para aceitar que essa publicação ocorra. Então, até esse cuidado, quando você for começar a publicar, se seu artigo, discussão não tiver uma metodologia e a revista elogiar, desconfie dessa revista. Desconfie da revista. Algo não está certo, né? Tem algo estranho aí, né? Muito. Bom, e, né, dando continuidade no tema da nossa pauta, o que é endogenia em publicações científicas, gente? E aí, o que é endogenia? Quem que pode me explicar esse termo? Quer explicar o que eu explico? Tá, eu começo então. Eu expliquei. Eu falo de endogenia e o Carlos entra na endogenia de publicação. Essa discussão, ela tem muitas camadas, então a gente vai tentar resumir ela um pouco, mas endogenia, por via de regra, no mundo acadêmico, seria uma pessoa que se forma na instituição e é contratada pela própria instituição. Algumas pesquisas afirmam que isso reduziria o conhecimento da instituição porque não traria novos conhecimentos. Eu acho uma questão discutível porque tu tá tirando todo o arcabouço, pessoal, toda a bagagem que esse aluno, que esse profissional vai construir, artigos que ele vai escrever, outros artigos que ele vai ler, eventos que ele vai participar, todo o networking que ele constrói. Então, eu não sei até que ponto eu concordo nesse quesito. Agora, já a endogenia de publicação científica, a discussão é um pouco mais embaixo e o Carlos vai falar. É verdade. Bom, a endogenia científica, né? É aquela situação em que um pesquisador, um aluno, enfim, quem está desenvolvendo um artigo científico, ele utiliza como citação um trabalho dele mesmo. Ou seja, eu estou usando um argumento meu mesmo para comprovar um argumento novo que eu estou construindo. Eu estou usando uma fala que eu já fiz para comprovar uma fala, uma tese que eu estou construindo agora. E também é uma coisa que acontece, que é bastante comum, que também pode ser enquadrada como endogenia, é quando uma revista acadêmica, ela de uma instituição específica, ela seleciona um grande número de pesquisadores e de autores que são da própria casa para publicar dentro daquela revista. Isso também é uma forma de endogenia, também é a casa, entre aspas, selecionando argumentos dela mesma para comprovar teorias dela mesma. Então, acho que é mais ou menos essa pegada. É você utilizar uma coisa que é sua mesma para comprovar cientificamente algo que você está propondo novo. Aproveitando o que o Carlos falou aí para explicar o porquê existe essa questão de endogenia, as revistas elas vão possuir notas, avaliações da instituição da CAPES, plataforma Sucupira e afins.
E um dos critérios que leva a essa avaliação é o número de vezes que os artigos são citados por outros artigos. E aí entra a terceira formato, talvez, de endogenia que a gente tem visto ultimamente, não que seja ilegal, mas seria uma discussão de moral mesmo, que é a revista pedir que você cite artigos da própria revista para ela aceitar a sua publicação. E aí a gente entra num quesito que a pesquisa ela deve ser feita para ser publicada numa revista, ou primeiro você vai fazer uma pesquisa porque existe um conhecimento a ser divulgado, a ser construído, uma hipótese que tu quer provar, um problema a ser resolvido, e aí depois tu vai ver onde publicar. E aí o teu artigo, o teu conhecimento, ele acaba sofrendo algumas inferências que não estariam lá, senão tu não consegue publicar nesse artigo. Então, esse é o é o processo, né? Na verdade, assim, quando tu cria um artigo, normalmente, tu tem um processo de pesquisa, né? De temas que tu vai pesquisando ali. E a partir da sua pesquisa desenvolvida, daí a gente vai atrás das revistas que tem a ver com o tema. Exatamente. Na verdade, isso daí seria uma inversão de valores, né? Então, eu quero publicar na revista A, então eu vou ali atrás dessa revista para ver o que tem de elementos. E assim eu vou moldar minha revista, meu artigo. Toda a sua teoria, toda a sua argumentação para poder enquadrar alguma coisa que aquela revista já está falando. Que não faz sentido, eu vou começar a me vestir como aquele grupinho para poder andar no meio deles. Falando de forma curta e grossa. Mas é assim. Na prática, é isso. Na nossa geração usa All-Star para ser roqueiro. Isso aí. Então, era isso. Não era só isso que precisava? Tinha que ouvir as bandas também? E aí entra uma questão que é o que complica toda essa discussão, e por isso que eu digo que é muitas camadas sistêmicas, que como é que você vai referenciar um artigo que muitas vezes tudo que ele faz é só fazer citações de autores maiores, se a própria academia não vê bem o APUD? Quer dizer que tal assunto foi citado pelo fulano. A academia sempre sugere que você busque direto a fonte primária. Então, a maioria dos artigos, principalmente de graduandos ou mesmo mestrandos, eles não têm uma grande criação própria, até porque a gente não tem embasamento, não tem base para isso, né? A experiência, né, que faz com que você possa desenvolver ali, né? Então, a gente sempre fala, né? Para escrever um artigo, primeiro você teve que buscar 10 fontes diferentes, sim. Então, é um processo... É um processo extenso, é um processo longo. Sim. E na verdade, assim, né, até quando a gente está orientando os alunos ali em TFG, né, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso ali, é muito interessante esse processo, porque, assim, às vezes os alunos já leram, eles já sabem o que é, mas às vezes eles não conseguem fazer a conexão, tal autor. E daí a gente brinca com as vozes da minha cabeça, né? Mas não, na verdade, eles leram isso, ouviram isso em algum lugar, né? Só que tem aquela dificuldade de transpor para o material. Não, segundo o autor tal. Fazer o link tal. Fazer o link, né? Mas, enfim, isso tem tudo a ver com essa questão das revistas mesmo, né? De se autocitar e tudo mais. O outro tema que tem muito a ver com revista, e acho que esse daqui é a mais frustrante, né? É mais frustrante, é o tempo que demora para um aceite numa revista, né? Dependendo da revista... Eu tenho um exemplo que até eu já vou dar, que acho que foi o maior aqui, não sei. Cuidado, se é o exemplo que eu tô pensando. Eu tenho uma publicação que voltou esses dias aí, de 2 anos atrás. E aí? Eu também. Cara, 2 anos atrás eu nem lembro mais o que eu escrevi, nem sei mais o que era o tema, assim, né? Tipo... A fila andou, né? Não, e é louco porque às vezes as revistas, que nem o Bruno falou, 2 anos. Cara, 2 anos é o tempo é um tempo suficiente para matar aquele teu artigo e outra pessoa publicar. Outra pessoa chegar num entendimento, não exatamente como você pensou, né? Porque até às vezes isso é meio impossível, mas construir um corpo teórico e um percurso metodológico que, de certa forma, entrega aquilo que tu tá entregando também, e aí, por causa do tempo de espera, tu perde esse trabalho e a outra pessoa vai lá e publica antes. Então é uma coisa extremamente frustrante, extremamente chata para quem está publicando, para quem é pesquisador. E além desse viés que o Carlos e o Bruno trouxeram, até a gente tem um artigo aceito, que foi aceito ano passado, elogiado no aceite, e já nos avisaram que só vai ser publicado ano que vem. E aí agora está tendo uma questão, porque esse artigo tinha, em um pedaço dele,
a demonstração de tecnologias existentes no período. E está saindo coisas novas agora. Exatamente. E nada me garante que até a publicação dele ano que vem já não seja outro universo, sabe? E aí a pessoa vai olhar, tá, mas por que eles fizeram um recorte só até aqui se já existe mais isso? Então se torna um artigo datado que ele perde a relevância que ele teria no período, sabe? Normalmente tem um período, até isso que fala muito isso, né? Que é, sei lá, uma dissertação, 2 anos, se eu não me engano, a validade, vamos dizer assim, né? Depois, provavelmente, porque a pesquisa continua andando, né? As pessoas continuam pesquisando, então sempre vai empurrando, né, a barreira um pouco mais para lá. Então, imagina um artigo, né, que é uma coisa menor, cara, às vezes, principalmente na área de tecnologia, que a gente pesquisa bastante, cara, 6 meses já mudou o mundo, 6 meses, já, exatamente. Entendeu? Então, assim, são coisas do momento. Às vezes você publicou um ensaio ali, uma reflexão, uma resenha pro momento, para pegar aquele contexto que no outro mês já mudou, já lançou alguma coisa nova que já derruba, sabe? É um absurdo. Mas enfim, né? Faz parte. Fica a nossa crítica. Acho que é bom deixar claro. Né? Eu entendo que tem as limitações também da estrutura das revistas, do número de pesquisadores ali que fazem. Mas assim, a gente precisa dar vazão a isso, ou senão já dá um... tenho muito... Recebi mais de 100 artigos e eu não vou dar conta. Cara, já dá um não de cara falar. Infelizmente, não temos como aceitar por uma questão de... Enfim, né? Já chegamos no limite que comportamos, assim que liberar, a gente entra, né? Exatamente. Deixa à disposição, sei lá, enfim, né? Até porque a maioria de revistas, principalmente de maior qualidade, tu assina um termo de exclusividade com elas, né? De inovação, que não foi publicado em nenhum outro lugar. Então, às vezes, aquele teu artigo fica preso, tu investiu um tempo nele, querendo ou não, ser pesquisador é uma profissão. Tu vai participar de um concurso, tu tem que ter ele publicado para esse artigo pontuar. Então, parece tem que prestar contas, a gente tem que enviar relatório, a gente tem que mostrar tudo que a gente está fazendo para o nosso órgão, para a nossa instituição financiadora. Então, é hora de trabalho perdida, parece. Exatamente. E assim, a gente não está crucificando as revistas, tem todo o viés econômico em cima, que pode ser discutido ainda, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é complexo. É complexo. Mas prejudica a pesquisa esse tempo, isso é inegável. De várias formas. Bom, continuando então, já que o tema tá pesado, né? Vamos falar um pouquinho das revistas predatórias. E aí? Vamos, revistas predatórias. O que é uma revista predatória? Como a gente... Que termo é esse daqui? A gente... Bom, quem está na pós-graduação, acho que até na graduação vai ouvir nas aulas de metodologia, já deve ter ouvido esse termo, revistas predatórias. São aquelas revistas que cobram pela publicação do seu artigo. É comum, às vezes, uma pessoa que já tem um número de publicações em eventos, em seminários, em simpósios, enfim, receber e-mails de revistas convidando, dizendo, o seu artigo publicado no congresso tal foi selecionado para publicação no dossiê da revista tal. Aí eles botam uma mensagem assim, super gourmet, elogiando assim o seu artigo. E aí você, que legal! Fiquei muito lisonjeado, eu aqui querendo publicar naquela revista ali que tá há 2 anos e agora isso aqui me convidou. Aí tu chega no final do e-mail e temos um preço, 600, 900 reais, às vezes R$1.000, e é nessa nota, sabe? É de 500 para cima. Essas são as chamadas revistas predatórias, aquelas que cobram pela publicação do artigo. Eu acho que sim. E uma coisa que acontece muito nesse mundo, assim, e aí que a gente vê a índole dessas revistas, digamos assim, porque as avaliações para uma revista ter uma qualificação da CAPES e tudo mais ocorre de 4 em 4 anos. Então, essas revistas, às vezes, elas começam como gratuitas, elas publicam artigos, né, nesses 4 anos, sem ter um qualis lá, que seria a avaliação da CAPES. Elas conseguem um qualis A, um qualis B, um B2, e aí começam a vender. Elas literalmente monetizam sua publicação. Então, elas pegam anais de eventos e tal. Até esses dias foi muito engraçado, porque um evento, eu não sei se ele se perdeu na página dele, um evento que eu tinha escrito com o Bruno, até o artigo de 2019, publicou agora, início do mês, o artigo. E aí eu falei, cara, revista, eu não escrevi isso. Esse não é meu tipo de título, meus títulos são sempre mais causadores, né? Mais polêmicos. E aí eu fui olhar assim, é o artigo que eu escrevi com o Bruno.
Falei, Carol, um uso para revista predatória, descobrir artigos perdidos por aí que eu não botei no lápis. Aí, ó, tá vendo? Foi importante, né? Só que qual é o problema disso, gente? Sim, a questão da revista predatória, principalmente quando ela faz isso, de começar gratuita, conseguir uma nota, e aí ela fica naqueles 4 anos ali monetizando e ganhando muito dinheiro em cima, publicando qualquer coisa, é que a próxima vez que a CAPES for avaliado, provavelmente ela perca essa nota de novo. E aí a nota é presente. E aí tudo que tu publicou, por mais que ela tivesse um A2 quando tu mandou e pagou, perdeu. Não vale mais nada aquelas publicações para concurso. Então tu gastou um dinheiro e queimou teus artigos. Eu ia dizer, eu esqueci até de mencionar o porquê predatório, né? A gente explicou tudo, mas é exatamente isso que o Coleto falou. Muitos editais de doutorado, de mestrado, enfim, eles não aceitam publicações que vieram de revistas pagas. Então por isso o predatório, né? Você foi lá, pagou, mas não vai fazer nada com aquela publicação em determinados editais. Você não consegue aproveitar, né, esse então, artigo. Exatamente isso. É bom deixar claro que também temos os capítulos de livro, né? Que daí, no caso, pode ser cobrado, outra né? situação muito curiosa também. Então é muito comum, inclusive, enfim, né? Às vezes vai sair um livro sobre alguma pesquisa, então tu é convidado ali a participar, porém tu acaba investindo um dinheiro ali para ajudar, ou na publicação, enfim, né? Enfim, daí temos ressalvas, né? Depende dos casos, é caso a caso. Quer falar, Carlos? Se não falar um adendo sobre isso agora. Pode falar, pode falar. Tá, então. Agora sim eu vou me queimar bonito, mas é que é a liturgia da palavra quando tu compara a revista acadêmica com o livro acadêmico. Porque o livro, ele não cobra para publicar o teu artigo. Os custos são de editoração. Exatamente. Então, se cria essa divergência que a revista não cobra para editorar e tudo mais, teoricamente ela não cobra então a revisão do artigo, ela cobraria, o livro ele cobraria só o material de sincronizar, alinhar para esse livro ser publicado. E a questão do livro é que geralmente a nota dele também é pós-publicação, ele é avaliado depois, a revista tu já conhece essa nota antes, então o livro tu meio que aposta, né? Tem esse quesito. Mas eu entraria, e só fazer um adendo, por exemplo, revistas americanas e de outros países, é normal essas revistas cobrarem. Então eu digo assim, eu acho que o problema não estaria no preço da publicação, mas na questão de que revistas no Brasil, que a gente chama de predatórias, elas não têm nível de qualidade porque tu publica qualquer coisa. Esse tempo eu estava ouvindo um outro podcast. Só fazer um adendo, que nem o Coleto falou antes, né? O que é necessário para se publicar numa revista científica, metodologia. Se a gente acessar uma revista dita predatória, muito comumente nós vamos encontrar uma porrada de artigos que não tem metodologia nenhuma. São apenas discussões básicas, pagas, que foram publicadas. E aí tem o podcast que eu estava vendo de fisioterapia, eles estavam falando sobre essas revistas na área da saúde. E aí, segundo o pessoal do podcast, eu não vou dizer se é verdade ou não, porque eu não fui atrás, eles falaram que eles fizeram um teste, eles publicaram um artigo que era os benefícios da fisioterapia num corpo que veio a óbito. E o artigo foi publicado com elogios pela revista, sabe? Maravilhoso. Então, assim, é pra dizer que qualquer coisa se publica nesse cenário, sabe? Então, esse o nível. É por esse motivo que se chamam de predatórias as revistas, não é... Enfim, né? Não, mas muito bom teu exemplo, cara. Ai, desculpa. Vamos continuar. Então, assim, a gente, né, nos últimos episódios, a gente já falou muito sobre inteligência artificial e, querendo ou não, a inteligência artificial, ela impacta, né, todas as áreas e, não menos importante, a parte de produção acadêmica, né? Hoje a gente pode usar ali as IAs para nos auxiliar, né, nesse processo de produção de artigos e tudo mais. Queria saber um pouco da visão de vocês sobre isso. Enfim, e como isso vai impactar, né, nas revistas e tudo mais. Bom, vou falar uma questão aqui. Nós já temos consultórios médicos que fazem a triagem por inteligência artificial, né? Então, por que não integrar inteligência artificial dentro de revistas e agilizar a triagem dos artigos e melhorar aquela vazão de artigos que estão lá à espera para publicação. Nem que seja só para avaliar o artigo e dizer, não vai ser publicado. Só para dar uma resposta, nem que seja um não, sabe? Só para dizer que você não vai ser avaliado, não vai ser publicado, sabe? Então, por que não integrar sistemas inteligentes
para, às vezes, resumir em tópicos aquele artigo, aquele trabalho, e aí o professor vai ter, ou o avaliador, enfim, ele tem acesso àqueles tópicos, já sabe o que esperar do artigo através daquele resumo, o que facilita a leitura dele depois, procurando aqueles pontos. E o trabalho que ele levaria, tipo, uma tarde inteira, às vezes, ele leva 20 minutos para fazer a correção do artigo e verificar se aquela proposta é válida ou não para publicar na revista. Escolher qual avaliador que Exatamente. vai ler o Por que não, artigo, sabe? né? Por que não integrar, então? É um caminho que eu vejo, é uma utilização muito positiva da IA dentro da produção científica. E aproveitando o que o Carlos está falando, eu acho que ela pode sim potencializar muito, subir o grau da ciência, sabe? Se discute muito hoje o tal do produtivismo científico, relações de quantidade, qualidade e tudo mais. Mas, por exemplo, assim, quanto um avaliador ele consegue verificar a inovação científica do artigo que está sendo apresentado? Ele não tem tempo hábil para pesquisar se existem artigos parecidos, se já foi discutido, se não foi. Tudo bem, artigos que envolvem atividades, digamos, mais práticas, entrevistas com pessoas e afins, ela sempre vai trazer sua inovação porque é um público seleto que ocorreu naquele momento que vai se... É um contexto, né? Exato. Agora, discussões mais teóricas... por que não deixar uma IA verificar e falar, existem mais 25 artigos que estão falando sobre a mesma coisa, então não se enquadra numa inovação científica, que seria uma característica para publicar, Exatamente. né? Interessante. E na outra pegada que a gente pode entrar o uso dele na escrita de artigos científicos, né? E aí a minha questão é, o que importa num artigo científico? É o conhecimento que está sendo construído ou é a forma como ele está sendo escrito? Porque hoje a gente sabe, usar uma inteligência artificial para criar algo do zero no ambiente acadêmico na escrita não é legal. É um risco, ela comete erros, ela inventa autores, ela inventa citações. Então, assim, tu pode se queimar feio. Exatamente. Agora, usar, por exemplo, uma inteligência artificial para verificar a tua ortografia. Traz resultados interessantes. E eu não acho que desmereça um artigo por isso, sabe? Eu também acho que não. Ou para ajustar, às vezes você tem uma ideia, só que você não sabe expressar. Você escreve de uma forma super tosca qual que é o percurso metodológico que tu quer fazer, porque você tem ele completamente na cabeça, só que não sabe expressar. Não tem o jargão científico, não tem o jargão acadêmico. Então, por que não utilizar, sabe? Essa é a questão, exatamente. E pegando assim, por exemplo, assim, quando a gente vai citar uma metodologia ou qualquer coisa, a gente tem que referenciar qual é o autor que explica ela. E às vezes tu quer fazer algum artigo, alguma pesquisa, e tu não sabe qual é a metodologia que isso se aplicaria. Então, tu conseguir conversar, e eu vou usar o ChatGPT como exemplo, porque nesse quesito ele trabalha bem. Falar, eu quero fazer uma pesquisa que vai investigar isso dessa forma, assim, que metodologia se aplicaria a isso? Ele te traz exemplos de metodologias e autores que podem falar sobre ela. Verifique sempre, né? A gente sempre diz isso, por favor, ele é um assistente pessoal. Mas ele ajuda, cara. Então, assim, eu acho que é uma otimização de tempo e bem utilizado, ele é capaz de subir o nosso grau de pesquisa científica. Eu acho que, na verdade, assim... porque a qualidade da tua pesquisa vai do tempo que tu se debruça ali sobre o tema, né? O que tu tá estudando. Então, assim, se você puder otimizar o teu tempo de redação, né, de escrita... Né? Para tu ter mais tempo para pesquisar, cara. O final das contas é isso, né? Então, assim, se você puder pesquisar... a ideia é o seguinte, tu otimizar a tua produção, mas não no sentido de terceirizar o teu trabalho de pesquisa. Mas assim, cara, não, eu vou ficar mais tempo... lógico, a gente está falando de tecnologia e educação, mas você pega, sei lá, na área de biomedicina, ou sei lá, áreas assim... Cara, a pessoa pode estar ali trabalhando e falando com a inteligência artificial os resultados que ela foi avaliando, que ela está percebendo. E daí a própria IA já vai transcrevendo aquilo de alguma forma. Depois, lógico, faz uma revisão, tem que ver se... Mas quanto tempo que ele ganharia nesse processo? E uma outra variável, Bruno, cortando, mas que pega exatamente nisso, que é a questão que a gente sempre discute de divulgação científica para a comunidade não acadêmica. Exatamente. Sim, adaptação dos temas, né? Então, assim, tudo bem, nós na educação, comunicação, é meio que automático, né, essa capacidade. Mas o pessoal que é mais técnico, tipo, eu tenho lá uma base em sistemas de informação. Cara, eu vou discutir programação, lógica de programação. É complicado, às vezes, tu fazer uma alegoria. Então, como não fazer sabe? É uma ferramenta poderosíssima para trazer exemplos para leigos entenderem esse assunto. E aí vai ficar Isso é fantástico. Até vou dar um exemplo.
que eu uso muito em aula. Às vezes, quando eu vou pegar algum tema muito técnico que eu preciso explicar para os alunos, e daí eu peço ali pro ChatGPT, cara, me explica isso como se eu estivesse explicando para uma criança, sei lá, de 5 anos. Me traga metáforas. E daí ele cria uma historinha ali, beabá, sabe? Para explicar, é isso. Então, assim, às vezes para você trabalhar temas complexos, né, é muito bom. Facilita muito o processo, porque às vezes até... Tem muita coisa, né? Não sei se acontece com vocês, nas aulas de vocês, mas assim, tem muita coisa que a gente consegue internalizar, a gente entende. Exatamente. Mas daí quando a gente vai explicar, você fala, não sai. Como que eu vou explicar isso pra alguém? É tão elementar, o cara fica que nem como um ogro falando. Sabe? E daí você parece um idiota falando ali, mas na verdade é isso, né? Tipo, sim. Às vezes falta repertório até pra gente também, né? Enfim, pra poder explicar ali, né? Não, é complicado. Bom, vamos indo para o final agora da nossa pesquisa aqui, do nosso tema, né? Do nosso podcast, aliás. Eu queria saber de vocês o que os pesquisadores, né, podem esperar. Primeiro, né, enfim, né, a gente estava falando um pouco da endogenia, mas assim, acho que no contexto todo das revistas, né? O que os pesquisadores podem fazer, como que eles podem se preparar para esse mercado, que cada vez vai ter mais trabalhos, mais gente produzindo, né? Até por causa das inteligências artificiais ali, apoiando isso, né? E, enfim, e aí, como pesquisador, como que a gente pode usar isso a nosso favor? Cara, primeiro de tudo, considerar que as revistas vão demorar para publicar o seu trabalho. Dificilmente ele vai ser uma coisa ágil e rápida. Então, se o cara está começando a fazer o mestrado, é o tempo bom para começar a escrever e procurar revista. Reserva aquele primeiro semestre para escrever artigos e buscar publicar. Porque normalmente esses cursos de pós-graduação pedem uma publicação. E quem vai deixar pro final, acaba correndo o risco de não ter essa aprovação a tempo. Segunda questão, registre a sua ideia. Como registrar a sua ideia? Fragmente o seu artigo e publique resumos em eventos. Vá mostrando que você é o autor, você é o patenteador daquela ideia. Então, enquanto a revista demora, normalmente os eventos são muito mais rápidos, muito mais ágeis. Dependendo, até em uma semana tu já tem o retorno do teu trabalho, se ele está aprovado ou não. Então, essa é a questão. É um caminho, sabe? Você tem o seu artigo, está lá em espera, começa a fragmentar as ideias principais da sua teoria e vai participando dos eventos, vai se visibilizando, vai se mostrando para as pessoas defendendo aquela técnica, aquela teoria, aquela questão. Já que o Carlos foi cirúrgico, eu vou fazer uma abordagem por outro lado, que é a questão dos pesquisadores com a IA, né? Que, assim, vai ter que conhecer, é o que a gente sempre diz, né? Conheça a ferramenta. E aí, é um exemplo pessoal que eu estou sofrendo muito na minha dissertação e eu acho que é uma potencial da IA, que é a questão de validar dados. Tá? Eu passei por algumas coisas na dissertação, porque eu estou montando uma linha do tempo da tecnologia, de informações que não existem. Sabe? E estão lá e estão em trabalhos publicados, em dissertações, em teses. E tu não acha a fonte primária dessa informação. Às vezes diz, porque a lei tal, e tu vai olhar, a lei não existe, nunca ninguém ouviu falar dela. E coisas desse gênero. Então, eu acho que quando a IA ela estiver bem estruturada, com seu acervo devidamente montado, o mundo acadêmico mais aceito, esse tipo de coisa pode vir, assim, um retorno de uma revista. Você está inventando isso. Então, seria fantástico, né? Parecia da revista, o autor inventou o argumento. Então, vozes da sua cabeça. Se a... Desculpa. Mas é que o ponto é esse. Mas então, assim, se tecnologias anteriores já nos deram acesso a mais artigos científicos, e até é engraçado, algumas universidades não têm, por exemplo, acervo de tese e dissertações online, só presencial. Então, tu não consegue ler. Cara, eu vou só te interrompendo. Cara, eu acho isso inaceitável para uma universidade do século XXI, de 2024, não ter o seu acervo, ou não estar em produção do seu acervo de tese e dissertações digitais. Porque a falta que isso faz quando a gente está construindo o nosso estado da arte, aí você... Explica o que é estado da arte. Estado da arte é quando você vai fazer um mapeamento de trabalhos relacionados à sua temática para saber se ninguém pesquisou aquilo que tu quer pesquisar. Então esse tipo de coisa acontece, e aí esse acervo ele tem que estar presente, sabe? Então, se antes foram os trens que encurtaram a distância da divulgação científica, hoje é a internet, e amanhã provavelmente vai ser a inteligência artificial. Exatamente. Então, eu acho que vai subir o nosso grau de pesquisa por causa disso, assim, porque, cara, tem
coisas que me incomodaram, assim, e minha orientadora me acalmou muito, porque eu sou acostumado a dar umas surtadas básicas. Quer dizer, cara, tem que impugnar o diploma dessa criatura aqui, porque ela está mentindo na dissertação dela, e pra mim isso é um absurdo, sabe? Naquele momento você não leu a minha dissertação, não, né? Não foi da minha dissertação que você encontrou essas coisas. Então, assim, é bem complicado e eu acho que a IA vai ser um aporte muito forte pra combater isso, sabe? Então, eu acho que por aí. Enfim, né? Eu concordo com vocês. Acho que a IA tá aí. É uma ferramenta, tem que ser usada, como qualquer outra ferramenta, de preferência pro bem, né? Das pessoas, né? Da sociedade, de uma forma geral. Mas é isso, né? Então, gente, estamos indo pro final, né? Então, hoje falamos um pouco sobre o papel das revistas científicas, o problema da endogenia e como as IAs podem impactar no processo. Quero saber aí, fazer as falas finais, fechamento. Eu acho que eu vou só retomar aquela minha questão, sabe? Revistas científicas demoram para publicar, mas eventos são mais rápidos. Então, como pesquisador, a gente tem que estar focado na revista, mas também precisamos aparecer publicamente. Então, os eventos, seminários, congressos, enfim, é o melhor caminho para isso. E aproveitem, inclusive, para fazer fora da sua exatamente, faculdade, fora, da sua universidade, cara, né? Participa. Vai para outro estado, tenta, assim, lógico que tem uma grana, né, envolvida, né, um custo, mas aproveitem, né, para pesquisar, para conhecer outros pesquisadores, para trocar também figurinhas. Principalmente na graduação, assim, já é um pouco mais barato para graduandos do que mestrandos e doutorandos, tá? E, cara, geralmente eventos de graduandos tem uma festa legal também, vale a pena curtir. Mas aproveitem o evento, sabe? Aproveitem tem o evento muito conhecimento legal lá. E dito isso, de novo, aquele like básico, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito. E sugestões de pautas, por favor. Precisamos de pautas. É isso aí. Valeu por nos ouvirem e até a próxima. Falou. E sugestão de nome. Boa. Feito.